Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um Jornal Histórico. Hoje vamos falar sobre Renascença, mais especificamente na Itália. A Itália foi o centro do Renascimento, onde tudo começou e o ponto de partida para a expansão do mesmo. Por isso, quando falamos de Renascença, falamos inevitavelmente sobre a Itália. Ela surgiu no século XIV, em Florença. Alcançou seu pico, chamada Alta Renascença, ou 400, entre os anos 1450 e 1527, se espalhando por toda a Europa e enfatizando uma cultura laica, não feudal, científica e racional. O chamado Renascimento, Renascença ou até Renascentismo foi um momento de grandes realizações artísticas. Tivemos na literatura nomes como Petrarca, Baldassare, Castiglione e Maquiavel. Na pintura, tivemos nomes como Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo, Rafael Sanzio e muitos outros mestres considerados os melhores de todos os tempos. Na arquitetura, tivemos grandes realizações que marcam até hoje, como o Domo da Igreja de Santa Maria del Fiore, de Filippo Brunelleschi, em Florença, e a Basílica de São Pedro, em Roma. Obras que se distanciavam do gótico que reinava na época, trazendo uma nova roupagem para toda a Itália. O Renascimento pode ser dividido em 3 épocas ou fases. Ela começa com o Trecento, que é onde tudo começou. Os primeiros traços de Renascença começam a ser identificados na Florença, que era o polo político, econômico e cultural da época e da região. Foi quando as pinturas começaram a ganhar vida e movimento. Essa fase foi marcada pelo suicídio de razão desconhecida do italiano Boccaccio. Giotto de Bondone, Boccaccio e Petrarca estão entre os principais representantes dessa fase. A fase seguinte é chamada de 400, ou a Alta Renascença, o seu pico, que se dá no século XV. O Renascimento espalhava-se pela Península Itálica, atingindo seu auge. Nesse período atuaram Botticelli, Da Vinci, Rafael Sanzio e, no seu final, Michelangelo, todos italianos. Esses 3 últimos artistas são considerados o trio sagrado da Renascença italiana. Nessa época, a cidade de Florença era o principal centro artístico. Por fim, temos o Cinquecento, no século XVI. O Renascimento já impregnava toda a Europa, mas começava a dar sinais de fraqueza, abrindo espaço para outros movimentos. Ocorrem as primeiras manifestações maneiristas, por exemplo, e a reboque da Contra-Reforma surgiu o Barroco e o estilo oficial da Igreja Católica. Nesse período, Roma passou a ser o principal centro artístico, e não Florença. O maneirismo, por uma época, vinha sendo considerado o final da Renascença, fazendo parte de um único movimento. Mas, historiadores atualmente consideram ele como um movimento à parte, que já aponta para a arte moderna. Por ser um período de muitas transformações sociais, culturais, políticas e econômicas que influenciavam a mentalidade da sociedade da época, o Renascimento traz características e conceitos que vão muito além do tecnicismo em artes. Os principais deles são o humanismo, que foi um movimento intelectual e filosófico desenvolvido durante esse período. Pregava um antropocentrismo, que via o ser humano como o centro de tudo, substituindo o teocentrismo da Idade Média, da época medieval. Ao lado do humanismo vem o racionalismo, que permeava a filosofia da época. Os renascentistas defendiam e valorizavam a razão humana. De acordo com eles, a razão era o que aproximava eles de Deus, era a manifestação do espírito do indivíduo. A razão era considerada como o único caminho para acessar o conhecimento. Com isso, o saber consistia da observação e da experiência, que viria a ser chamado de empirismo. O racionalismo busca uma explicação científica para os fatos. Uma característica muito marcante no Renascimento era a valorização da estética artística da antiguidade clássica greco-romana. Os artistas renascentistas defendiam a ideia de que a arte da Grécia e da Roma antigas tinha um valor estético e cultural muito maior do que da Idade Média. Por isso, uma escultura renascentista, por exemplo, era muito semelhante às esculturas da época clássica. A busca pelo conhecimento em várias áreas também era uma característica muito forte nessa época. Os renascentistas buscavam entender o mundo através do estudo de várias ciências, como biologia, matemática, física, astronomia, botânica, anatomia, química, entre outros. Um ótimo exemplo dessa visão de mundo é o próprio Leonardo da Vinci, que, além de pintor, também se desenvolveu trabalhos e estudos em diversas áreas do conhecimento. O estilo da arquitetura renascentista enfatiza simetria, proporção, geometria, regularidade das partes, formas equilibradas e harmoniosas, formalidade e busca da perfeição e da beleza. Arranjos ordenados de colunas, pilastras e lintéis, que são vergas de materiais diversos que constituem o acabamento superior e das bordas de uma janela ou uma porta, o uso de arcos semicirculares, cúpulas hemisféricas, nichos e edículas substituíram os sistemas proporcionais mais complexos
e os perfis irregulares, que eram muito comuns na época medieval. Havia um grande comprometimento com a visão do mundo assente em dois pilares essenciais, o classicismo e o humanismo. Além disso, é preciso lembrar que, ainda que não tenha surgido totalmente desvinculada dos valores medievais, os conceitos que estão por trás dessa arquitetura são de uma efetiva e consciente ruptura com a produção artística da Idade Média, em especial com o estilo gótico. Um dos símbolos da arquitetura renascentista é a própria Catedral Santa Maria del Fiore, citada anteriormente. Localizada na própria Itália, ela foi concluída em 1446. Filippo Brunelleschi é considerado o arquiteto oficial da obra nos dias atuais, mas essa construção consumiu muitas gerações. Iniciada por Arnolfo de Cambio em 1296, foi interrompida pela sua morte em 1302, retomada por Francesco Talente em 1337 e só então assumida por Brunelleschi. Outro artista que se destacou nesse período foi Michelangelo de Lodovico, ou Miguel Ângelo, que viveu entre os anos 1475 e 1564. Além de arquiteto, foi um grande pintor e escultor italiano. De suas obras arquitetônicas destacam a fachada para a Basílica de São Lourenço e a Biblioteca Laurenciana, ambas em Florença. Além disso, ele também participou da reforma da Basílica de São Pedro, em Roma. A escultura renascentista desenvolveu-se vertiginosamente, indo à frente da arquitetura e da própria pintura. Lorenzo Ghiberti, italiano nascido em Florença em 1378, foi o escultor que conseguiu impor sobre as influências góticas de sua época os novos postulados baseados no mundo clássico, que caracterizariam a arte renascentista do período 400, ou Alta Renascença. Sua principal obra foi lavrar as monumentais portas de bronze do batistério de Florença. A escultura renascentista distingue-se da gótica essencialmente por deixar de ter a função de elemento ornamental, valendo agora por si mesmo. As figuras até então eram relegadas ao plano de meros elementos decorativos da arquitetura. Vão adquirindo, pouco a pouco, total independência. Desvinculadas da parede, são postas sobre um nicho, para depois, finalmente, mostrarem-se livres, apoiadas numa base que permite sua observação por qualquer ângulo. Como característica da Renascença, ocorreu também na escultura um processo de recuperação da antiguidade clássica. Destacavam-se a representação do nu e as estátuas equestres, que são uma figura de um cavaleiro montado em um cavalo, normalmente em uma escala maior do que a natural. Com a inspiração do humanismo, o corpo humano representava a beleza absoluta. Personagens mostravam-se com expressões de dramatismo, sempre visando a harmonia e a beleza. As vestes reduzem-se à expressão mínima, e suas pregas são utilizadas apenas para acentuar o dinamismo, relevando uma figura humana de músculos levemente torneados e de proporções perfeitas. Na escultura renascentista, desempenha um papel decisivo o estudo das proporções e da inclusão da perspectiva geométrica. O estudo das posturas corporais traz como resultado esculturas que se sustentam sobre as próprias pernas, no equilíbrio perfeito, graças à posição do compasso, que são as duas pernas abertas, ou ao do contraposto, que se caracteriza por uma perna um pouco à frente e a outra um pouco atrás. Esse contraposto foi usado constantemente por Donatello e por Michelangelo, ambos renomados escultores italianos. A escultura do Renascimento usou todo tipo de materiais, principalmente o mármore, bronze e a madeira. A técnica do talhado do mármore foi recuperada à época do Renascimento, com a perfeição que tivera no período clássico. A definição de pintura renascentista surge na Itália durante o século XV e funda um espírito forjado de ideias novas e forças criadoras. Ela é desenvolvida nas cidades italianas de Roma, Nápoles, Mantua, Ferrara, Urbino e, sobretudo, em Florença e Veneza, que eram centros que possuíam, entre os séculos XV e XVI, condições econômicas, políticas, sociais e culturais propícia para o desenvolvimento dessas artes. Os principais elementos da pintura renascentista são a geometria, usada como uma técnica de simetria para indiretamente apontar o elemento principal e o foco. Essa perspectiva rigorosa e científica permitia um tratamento matemático do espaço e da luz. Pintura a óleo, que apareceu na Itália em meados do século XV devido às trocas comerciais a partir de Veneza com Flandres. Ao possuir maior tempo de secagem, permitiu a criação de modelados e velaturas. Utilização de novos pigmentos aglutinantes, incluindo o próprio óleo, possibilitava novas associações de cor e a sensação de gradação.
a utilização de novos suportes como a tela e o cavalete, que facilitaram a difusão das correntes estéticas, uma vez que permitiram uma circulação mais fácil das obras. O esfumato, a técnica de graduação de cor e a transição suave da sombra para a luz. Inclusão de cenários arquitetônicos nas obras e a grande naturalidade e o realismo anatômico. Nunca houve amadurecimento maior das artes quanto na Alta Renascença. Nesse período, encontramos nomes como Leonardo, Rafael, Michelangelo e Tiziano, todos aprendizes de Andrea del Verrocchio, grande pintor e escultor italiano. Leonardo da Vinci é o autor da Mona Lisa, um dos quadros mais importantes da história, cujo valor é, até hoje, inestimável. Michelangelo foi, em vida, juntamente com Da Vinci, universalmente considerado um artista supremo. Seu mestre, Domenico Ghirlandaio, pintor florentino. No teto da Capela Sistina, podemos observar Michelangelo em toda a sua maestria. Rafael Sanzio, nascido em Urbino, Itália, foi aprendiz de Pietro Perugino, também italiano. Rafael teve uma vida curta, mas suficiente para nos mostrar uma grande evolução. Em Veneza, outros artistas influenciaram a arte da época. Giorgione, nascido em Veneto, cuja vida também fora breve. Tiziano, nascido em Pieve di Cadore, cujas obras também nos mostram uma grande evolução. Tintoretto, que nasceu na República de Veneza, um estado que existiu entre o século IX e o século XVIII. Ele foi o pintor de telas extravagantes e de grande teor emocional. Por fim, é pertinente mencionar também Paolo Veronese, nascido em Verona. Foi um grande mestre da arte decorativa, mas esse teve maior destaque no maneirismo. A música renascentista teve seu surgimento e crescimento em um contexto de predomínio absoluto da música medieval, que era marcada por uma linha melódica horizontal, ritmos dependentes apenas da prosódia do próprio texto e desenvolvida sobre os modelos do canto gregoriano. Assim, a música da Renascença foi em direção a novos parâmetros, marcados pela concepção da música em sucessivos acordes verticais, encaixados dentro de compassos e rítmicos invariáveis. Apesar da transição de uma para outra ter acontecido de maneira gradual, ao final desse processo, a mudança resultante foi muito profunda. Assim, é muito difícil definir a música desta fase da história como um estilo unificado. Assim como ocorreu nas outras artes do período, tornou-se comuns associações da música com valores humanistas e com a herança clássica. Representada pela cultura da Grécia e Roma antigas, essa música traz um maior sentimento de liberdade e um espírito de experimentação, visando testar os limites das regras e teorias. A música sacra continuava sendo a mais prestigiada, mas a música profana ganhava um crescente valor, favorecida por uma classe burguesa empoderada e por cortes ricas que desejavam música de entretenimento. A primeira metade do século XVI foi dominada pela escola franco-flamenga, que levou a polifonia a um outro patamar de sofisticação, multiplicando as vozes e explorando os ritmos intricados e texturas contrastantes. Mas, gradualmente, a escola italiana se impôs, especialmente através de Giovanni da Palestrina, principal responsável por um movimento em direção à simplificação e clarificação da polifonia, onde os princípios clássicos da austeridade, racionalismo e equilíbrio encontraram uma plena materialização. Ao longo desse período, ocorreu a dissolução do sistema modal e o surgimento do sistema tonal, lançando-se os princípios da harmonia moderna, baseada em uma hierarquia definida de sons, em novas noções sobre consonância, dissonância, eufonia e afinação. Também ocorre uma radical mudança no sistema de notação musical, sobre a qual vamos falar mais aprofundadamente mais adiante. Ainda nesse período, a melodia começou a se libertar do apego às linhas do canto gregoriano, e as variedades rítmicas se multiplicaram. A polifonia permanece como a principal base da composição, mas se organiza de maneira a obedecer às regras da harmonia vertical, e as vozes são tratadas de maneira muito mais equilibradas. Nesse período, as formas fixas de canção polifônica medieval, como os motetos, cedem lugar a novas formas, como o madrigal, a frotola, a villanesca e o lied. O madrigal, gênero italiano, seguia um texto geralmente pastoral, dividido em estrofes cujo metro era de 7 a 11 sílabas, postas em músicas a 2 ou 3 vozes,
com o tenor em notas longas e as outras em figurações mais rápidas, ricamente ornamentais. Seu tempo era ternário ou perfeito, e usava a divisão duodenária, misturando passagens em divisão novenária, especialmente no refrão ou no ritornello. Frottola é um estilo musical de peças de um repertório de música secular do norte da Itália, que floresceu ao final do século XV e início do século XVI. Era considerada música das cortes, em detrimento do povo. Composta por canções estróficas, solísticas, seculares, com ritmo muito bem marcado, diatônicas, com acompanhamento musical instrumental, o estilo foi precursor do madrigal. A villanella era uma pequena peça animada, estrófica a 3 vozes, de estilo homofônico, onde os compositores muitas vezes usavam deliberadamente quintas paralelas para sugerirem o seu caráter supostamente popular. Essas canções eram escritas pelos mesmos italianos e homens do norte que compunham os madrigais sérios e destinavam-se ao mesmo público requintado. Com o passar do tempo, a villanella tornou-se tão semelhante ao madrigal que acabou por perder a sua identidade própria. O Lied era um gênero alemão. Na melodia do coral, o tenor possuía notas longas, enquadrada por 3 ou mais vozes, fluindo em contraponto livre. A invenção da imprensa, nessa época, possibilitou a circulação de tratados e partituras em uma escala nunca antes vista, contribuindo para a difusão de informação e a formação de uma linguagem musical relativamente homogênea por toda a Europa. Apesar dessa perceptível tendência à formação de uma linguagem padronizada em seus fundamentos técnicos, as maneiras e estilos de aplicação dos conceitos básicos variavam muito, formando-se importantes escolas regionais que trabalham tradições e gêneros específicos. A música instrumental já começava a adquirir independência das concepções vocais e aparecem formas para instrumentos específicos, que exploram sua sonoridade e capacidades particulares, como as fantasias para violas da gamba, as danças para violino e as canzoni di sonar, da sonar, para teclado. Alguns gêneros profanos, como o rondô e a bass dance, antes eminentemente vocais, se tornam quase que exclusivamente instrumentais. Na música sacra aparece uma forma de grande importância, a missa cíclica, onde um fragmento de canto gregoriano serve como motivo para estruturar toda a composição. No final do período, a harmonia tonal está bem consolidada. Surge a técnica do baixo contínuo, que seria um dos fundamentos da música barroca, e surgem os primeiros ensaios de canto solista com acompanhamento do baixo contínuo, que seria o que daria origem a um dos mais populares gêneros barrocos, a ópera. As transformações se refletiram no instrumental, sendo modificado para sua sonoridade acompanhar uma nova sensibilidade. Muitos instrumentos novos aparecem. Alguns instrumentos da época são, atualmente, muito pouco utilizados, ou então foram tão modificados ao longo do tempo que passaram a ter outro nome e outra forma, mas a mesma função. Dentre os instrumentos conhecidos que não sofreram tantas mudanças e continuam sendo relativamente usados até hoje, podemos citar o violino, a harpa, o órgão, a flauta doce, o cravo e o triângulo. Dentre os instrumentos que são hoje desconhecidos, podemos citar o clavicórdio, um instrumento musical europeu semelhante ao teclado, mas com uma sonoridade muito fraca. A chirimia, um instrumento musical de junco duplo de madeira de vento, anteriormente esculpido com 9 buracos laterais, ele é um ancestral direto do oboé. O alaúde, um instrumento de cordas, cuja origem remonta à Idade Média e cuja introdução na Europa se deu através da Espanha islâmica. A viola da gamba, um arco cordófono equipado com trastes, que foram amplamente utilizados na Europa entre o final do século XV e as últimas décadas do século XVIII. O modelo mais difundido tem 6 cordas, sendo afinado com quartas, sendo uma terça maior entre as cordas centrais. O xilofone, um instrumento musical feito de folhas de madeira. As placas ficavam dentro de uma caixa de ressonância, onde eram atingidas por um bastão. O pífano, também chamado de pife ou até pífaro, é uma pequena flauta transversal, aguda, similar a um flautim. O corneto, conhecido também como corneta renascentista, tem a forma de um tubo com cerca de 60 cm de comprimento,
geralmente feito de madeira, marfim ou, no caso de alguns modernos reconstruídos, ebonita. Violone, um grande instrumento de corda atritado, remete a um violoncelo. O fagote, de madeira, consiste num longo tubo curvado com uma seção cônica. Em uma das extremidades é inserido um tudel de cobre de forma curva, no qual, por sua vez, é inserida uma palheta ou uma haste dupla com a qual o instrumento é feito para soar. Ars nova, em português, arte ou técnica nova, foi o nome dado em sua origem estritamente a um novo método de notação musical. Ars nova notandi, nova técnica de notação. Porém, as grandes facilidades escritas que o método possibilitava propiciaram o desenvolvimento de um novo estilo musical, que acabou por receber o mesmo nome, e vigorou no século XIV, especialmente na França e Itália. Em contraposição, a técnica notacional e o estilo do período precedente passaram a ser conhecidos como ars antiqua, ou arte antiga. Suas principais distinções formais e estéticas em relação à fase anterior apareceram nos campos rítmicos, harmônicos e temáticos, sendo privilegiados os gêneros da música profana. Também foram criadas ou se popularizaram várias estruturas novas de composição, como o moteto na versão ars nova e o madrigal. Jeannot de Lescurel, francês morto em 1304, merece um pequeno destaque aqui. Não por ter sido um grande compositor especialmente importante na época, mas por ter sido possivelmente o primeiro a usar recursos claramente distintos da ars antiga. Seus textos já são quase todos profanos, e a forma das peças são inspiradas em tempos de dança, sendo um dos precursores dos gêneros profanos da balada, rondeau e do virelai. Nascido em Liege, Giovanni Ciconia foi o maior músico do norte ativo na Itália, estabelecendo-se em Pádua a partir de 1401, até a sua morte. Compositor celebrado, sua obra foi muito conhecida em outros países, influenciando compositores até o século XV, e compreende cerca de 30 motetos, 10 madrigais, 7 ballate e cerca de 10 movimentos de missa, que integram os estilos francês e italiano. Muitas de suas obras seculares foram festivas, criadas para eventos cívicos e como homenagem a personalidades da política local. Além de sua produção musical, deixou 3 tratados teóricos. Seus motetos trazem complexas relações polifônicas, fazendo uso do isorritmo, e foi um dos introdutores dessa forma na Itália. Em seus movimentos de missa, deu grande liberdade às vozes superiores e estabeleceu claras divisões, com seções para solo e outras para o coro. Existiram basicamente 2 formas de prática musical no período da Ars Nova, sendo elas a música sacra, pertencente à Igreja Católica, que era usada durante as missas e celebrações, e a música profana, que é aquela que não pertence à Igreja Católica. O desenvolvimento da música sacra durante a Ars Nova tendeu a tornar a prática musical das missas de uma forma muito mais unificada, enquanto antes a musicalização dessas cerimônias era feita em fragmentos avulsos, sem maior relação musical entre si, agora a ideia era fazer uma missa muito mais fluida. Uma obra no gênero missa que merece destaque foi composta por Guillaume de Machaut. Uma obra no gênero missa que merece destaque foi composta por Guillaume de Machaut, francês, intitulada Messe de Notre Dame, sendo a primeira a ser toda composta pelo mesmo autor. É uma das poucas missas do século XIV que atingiam um nível elevado de composição, e é considerado o maior monumento individual da Ars Nova. Sua unidade é muito maior do que as missas precedentes, conseguida através do uso de células musicais e rítmicas que recorrem durante toda a composição. No campo das músicas profanas, uma das mais estimadas formas de canção durante a Ars Nova foi a balada. A balada, ou ballata, como a chamavam os italianos, surgiu no século XII e perdurou até o século XV. Podia ser homofônica ou, depois de 1360, polifônica, a 2 ou 3 vozes, ou com uma voz solo com acompanhamento instrumental. E todas essas formas vocais podiam ser interpretadas em versões apenas instrumentais. Sua forma típica era A, B, B, A, A. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do Jornal Histórico sobre Renascentismo. Vejo você no próximo programa.